Bom, pessoal, boa noite. Vamos lá. Seguinte, a gente na primeira aula, a gente falou sobre as quadruplicidades. Então, as triplicidades, perdão. As triplicidades, elas são divididas por elemento. Então, nós vamos ter triplicidades, 3 signos por cada elemento. Então, nós temos o elemento de fogo, o elemento da terra, o elemento do ar e o elemento da água. Cada um desses elementos será representado por 3 signos. Por isso que falamos das triplicidades. Então, nós vamos ter na triplicidade da água, Câncer, Escorpião e Peixe. Na triplicidade do fogo, Áries, Leão, Sagitário. Na triplicidade do ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E na triplicidade da terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Tem que saber isso, tem que já estar com essas informações decoradas na cabeça. Então, primeiro assunto que abordamos, depois de toda aquela filosofia astrológica, da história da astrologia, do porquê 12 signos e etc e tal, agora a gente vai falar sobre as quadruplicidades. Se as triplicidades falam dos elementos, as quadruplicidades falam das modalidades, do ritmo, da maneira como o signo se expressa. Então, não é porque os signos são do mesmo elemento que eles vão se comportar da mesma maneira. A maneira como o Áries age é completamente diferente do Sagitário, que é completamente diferente do Leão. Eles são parecidos? Eles são semelhantes? Eles, inclusive, se dão bem? Sim, porque todos são do elemento fogo. Mas a sua forma de se expressar é específica, única de cada um. Beleza? E aí, nós vamos ter as expressões dos signos acontecendo de que maneira? Acontecendo ou cardinal, ou de uma maneira fixa, ou de uma maneira mutável. Isso está alinhado também com o próprio desenvolvimento das 4 estações do ano. Esse conhecimento também está alinhado com o hinduísmo, a astrologia védica, onde tudo vai ter o seu início, o seu auge, o seu apogeu e a sua queda. Inevitavelmente, a gente vai ver isso na vida humana, onde a gente nasce, cresce, envelhece e morre. A gente vai ver isso numa civilização. Então, várias civilizações já cresceram, ascenderam e sumiram, assim como a gente vai ver isso na própria estação do ano. Então, nós temos o início da estação do ano, o auge daquele clima e a sua decadência. Esse princípio também será aplicado nos signos. Então, nós vamos ter os signos cardinais, que são eles que dão início às coisas, são eles que abrem os caminhos, então eles são os primeiros signos de cada estação do ano. Então, os signos cardinais são representados pelo signo de Áries, signo de Câncer, signo de Libra e o signo de Capricórnio. Eles são os primeiros signos que abrem as mudanças das estações do ano. Depois nós vamos ter os signos fixos, que são aqueles que mantêm, são os mantenedores, são os que conservam, os que vão dar continuidade, estrutura e vão moldar aquilo que foi iniciado nos signos cardinais. Então, os cardinais lançam a semente, abrem o caminho, e os signos fixos vão, então, ter a responsabilidade de manter aquela ideia, aquele projeto, aquela situação, aquela circunstância. Então, é o fixo que faz a coisa crescer, para depois o mutável, então, dispersar. Então, os signos mutáveis que vão fazer com que a estação do ano comece já a entrar em decadência. Olha aí, a simbologia mutável, ela já vai se transformar numa outra signo, numa outra estação, num outro momento. Então, é muito importante que a gente compreenda a necessidade desses 3 ritmos dentro da natureza. Imagina que coisa complicada se só fosse cardinal, só movimento, 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 movimento. Isso nada seria produzido. Imagina que chato se fosse só o signo fixo, onde as coisas só fossem da mesma maneira, da mesma forma, sempre funcionando daquela maneira.
E imagina como também fosse chato o mutável, onde você o tempo todo mudando de ideia e não tivesse nenhum tipo de constância, nenhum tipo de continuidade na sua vida. Então é muito importante, da mesma maneira que a gente viu na aula de triplicidades, compreender que as quadruplicidades dentro dos signos vai dizer como que a energia do mapa astral vai funcionar. Então, a gente vai saber, através do mapa natal, só através das quadruplicidades, se uma pessoa ela é agitada, se uma pessoa ela é agressiva, se uma pessoa ela é muito teimosa, se ela é muito repetitiva, ou se ela é muito confusa, alienada, com dificuldade de criar alguma coisa, de ter pés no chão, de dar continuidade àquilo que começou. Então, a gente vai ver se essas modalidades, se esse ritmo, ele está em equilíbrio dentro do seu mapa natal. Obviamente que cada um vai ter a sua forma energética. Então, se nós, da mesma maneira que tivermos o excesso do elemento água, isso vai causar uma situação, assim como se tiver a falta do elemento fogo, também vai causar uma outro tipo de situação. E se a gente tiver um signo com um mapa astral que tenha muita energia cardinal, a pessoa vai ter um comportamento. Se ela tiver com falta da energia fixa, ela vai ter um outro tipo de comportamento. Então, é muito importante que a gente compreenda essa base, esse tripé que vai sustentar a nossa análise do mapa natal. Essa tripé, essa base, quadruplicidade e triplicidade, não se pode equivocar, não se pode cometer erros. Eu não posso dizer que Capricórnio é um signo fixo, eu não posso dizer que Touro é um signo mutável, eu não posso dizer que o Leão é um signo cardinal. Então, esse tipo de erro não pode ser cometido. É imprescindível que a gente compreenda que a astrologia é um conhecimento indiciário, ou seja, ele também funciona como um índice. Eu vou olhar o signo e vou dizer qual é o elemento dele, qual é a modalidade, o ritmo dele, se ele é masculino, se ele é positivo, se ele é masculino ou feminino, se ele é negativo ou se ele é positivo. Isso é a regra, e a regra não pode ser modificada. Então, a gente tem que pensar na astrologia como uma linguagem. Então, eu não posso pegar o sujeito e colocar o verbo antes do sujeito e o predicado numa outra posição. Senão, na hora que eu for ler um texto, eu não vou conseguir interpretá-lo. Mesmo eu seguindo as regras ortográficas, mesmo respeitando a sintaxe, mesmo respeitando tudo que eu preciso fazer dentro da linguagem, na hora de eu interpretar um texto, eu vou interpretar de um jeito, o João vai interpretar de outro, o Zezinho vai interpretar de outro. É impossível que 2, 3 pessoas consigam interpretar qualquer coisa da mesma maneira. Isso funciona para a linguagem, isso transcende para a astrologia. Mas determinadas regras são fundamentais. E as regras das triplicidades, das quadruplicidades, são uma delas. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que Câncer é do elemento fogo. Não posso dizer que Touro é do elemento água. Esse tipo de erro irá denunciar, irá destruir toda a minha interpretação do mapa natal. Então, pessoal, a gente vai ter que, nesse momento, utilizar um pouco do recurso da decoreba e da memorização. Então, se chegamos até aqui, nesse momento, eu preciso que vocês saibam, pelo menos, reconhecer os símbolos na carta natal, saber qual é o Sol, qual é a Lua, qual é a Vênus, qual é o Júpiter, qual é Saturno, os planetas, e saber reconhecer os símbolos do zodíaco. Então, Touro, Libra, Escorpião, Aquário, você tem que saber reconhecer essa simbologia no mapa natal. É a mesma coisa que um músico. Uma letra de uma música, ela tem toda a sua simbologia. O músico ele precisa reconhecer aquela configuração. A partir daquela configuração, ele vai reproduzir o som. Então, ali tem uma linguagem que os músicos entendem. Quem não é músico não vai entender aquela linguagem. A mesma coisa é a astrologia. Ela é uma linguagem. Se você não sabe o alfabeto, se você não sabe os seus símbolos primordiais, a gente não vai poder avançar na caminhada. Assim como, depois que você decorou os símbolos, depois que você sabe reconhecer quem é o Sol, quem é a Lua, Vênus, Saturno, Plutão, Urano, Júpiter, você vai ter que saber reconhecer os signos, agora você vai ter que defini-los, quais são as suas modalidades energéticas e quais são os seus elementos.
Na última aula, falamos dos elementos. Hoje, então, vamos falar das modalidades e dos ritmos. Então, pessoal, relembrando, revisando, o elemento fogo, ele é um triângulo para cima. Vocês podem ver alguma carta natal, algum mapa astral representado por essa simbologia. O elemento terra é um triângulo para baixo com um traço no meio. Assim como o elemento ar, ele é um triângulo para cima com um traço no meio, e o elemento água é um triângulo para baixo. Então, isso também precisamos decorar esses símbolos dos elementos. Logo, esses 4 elementos, eles irão se manifestar de uma maneira ou cardinal, ou de uma maneira fixa, ou de uma maneira mutável. Bom, para que a gente possa entender o que são, então, as quadruplicidades. As quadruplicidades funcionam como atividades, tipos de atividade, como os signos irão encarar as suas atividades cotidianas. Então, por exemplo, você pega um signo cardinal, bota um celular na mão dele, ele vai ficar mexendo nesse celular e futucando o celular, ele vai querer abrir o celular, ele vai querer entender como funciona o celular. Um signo fixo, ele vai manter esse celular. Ele gastou dinheiro, foi caro, ele vai querer que esse celular dure o máximo de tempo possível. E aí ele vai acabar se familiarizando com o modelo, e se trocar o modelo, ele vai ficar perdido, porque ele já funciona, ele já sabe como funciona aquele modelo, então ele, por muito tempo, ele ficou naquele modelo. E os signos mutáveis, o que ele vai fazer? Ele vai ficar trocando de celular o tempo todo. Como ele é um signo avoado, disperso, ele vai perder o celular, ele vai esquecer o celular, ele vai enjoar do celular, ele vai trocar com um amigo o celular, ele vai comprar outro celular porque ele enjoou do modelo. Então, observe que eu dei um exemplo, o uso do celular e mostrando as diferentes maneiras como cada signo, dependendo da sua modalidade, irá se comportar, como irá utilizar a sua atividade. Então, os cardinais, eles geralmente são os líderes, são eles que dão início na caminhada, mas são os signos fixos que, como eu falei, que vão manter aquela coisa funcionando. Então, é muito capaz do Áries, ele dá a ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e etc e tal. Daqui a pouco ele se dispersa, vai para uma outra atividade, e aí o touro, ou o leão, ou o escorpião, ou o aquário, que gostaram daquela ideia, gostaram daquele projeto, vão tentar dar continuidade a ele e fazer ele acontecer. E aí depois serão os signos mutáveis, que irão dizer, olha, precisa mudar isso, precisa adaptar isso, precisa melhorar isso aqui, precisa pensar de outra maneira, precisa olhar por outro ângulo. Então, são maneiras diferentes de reagirem às situações. Então, os signos cardinais, eles querem desafios, eles querem atividade, eles querem entrar em ação, estarem fazendo alguma coisa. Já os signos fixos, eles são teimosos, eles são avesso a mudanças, eles não gostam de mudanças súbitas, de serem pegos de surpresa. Os signos fixos, eles fazem planejamentos a longo prazo e eles vão cumprir aquilo que eles idealizaram e eles não vão querer modificar aquilo que foi iniciado. E já os signos mutáveis vão se entediar, vão enjoar com muita facilidade, não vão gostar do que está acontecendo, não vão querer mudar aquilo que foi criado lá no início pelo cardinal. Então, é um signo mutável que vai trazer adaptações, trazer mudanças. Então, é muito comum ele reagir de que maneira? Esperando resultados rápidos. Então, são signos fixos que vão entregar os resultados para os mutáveis, para que os mutáveis, eles, então, inclusive, propaguem essas ideias. Então, você vai ver muito geminiano bom vendedor, você vai ver muito sagitariano trabalhando na publicidade, você vai ver muito pisciano trabalhando na arte, no design, para poder expressar aquilo que foi feito e mostrar. E o virginiano, né, que é o signo mais crítico e mais detalhista, é ele que vai falar, olha, cara, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, conserta isso, está tudo errado, não está funcionando. Então, os signos de cardinais, Áries, Câncer, Capricórnio e Libra, eles vão dar o início e os fixos vão tentar fazer com que a coisa funcione e os mutáveis vão adaptar e melhorar aquilo que foi dado.
Logo, eles vão ter qualidades diferentes. Então, a qualidade do cardinal é a coragem, a autonomia, a independência, o movimento, a estratégia, a ação. A qualidade e o defeito. O defeito é a inquietação, a facilidade de entrar no tédio, de ficar irritado, de querer partir para um monte de coisa sem terminar nada. Já os fixos, a qualidade deles vai ser a perseverança, a persistência, a capacidade de aguentar o tranco. Então, o cardinal desiste, o mutável desiste, o fixo não. Então, se o fixo ele botou uma ideia na cabeça dele, seja leão, aquário, touro, escorpião, eles vão tentar ir até o fim. Obviamente que isso também pode se tornar um defeito quando se torna uma obstinação, uma neurose, uma teimosia absurda, uma dificuldade de sair da zona de conforto, de aceitar as transformações da vida. Os fixos têm muita dificuldade de perder, eles querem manter aquilo que eles conquistaram. Já os cardinais não estarão tão preocupados com isso, então eles já são signos que vão arriscar muito mais. E o mutável, eles são signos da experimentação. Então, tanto peixes, quanto sagitário, quanto gêmeos, quanto virgem, eles são signos curiosos, que estão abertos a novas situações, a novas possibilidades, a novas experiências, para trazer novas informações e novos conteúdos. Então, é muito importante também saber trabalhar com a energia do mutável. Agora, o defeito é justamente essa dificuldade de continuar aquilo que foi começado. Então, se você vê uma pessoa que tem muito signo mutável no seu mapa, ela vai ter dificuldade de manter um casamento, ela vai ter dificuldade de manter um projeto, ela vai ter dificuldade de manter um trabalho, ela vai ter dificuldade até de se estabelecer num determinado lugar, porque ela está o tempo todo procurando estímulo, o tempo todo procurando novidade, o tempo todo procurando saciar a sua curiosidade, a sua necessidade de experimentação. Então, ela pode chegar e ter um relacionamento, então é muito comum os mutáveis, por exemplo, terem dificuldade com os signos fixos. Por quê? Porque o mutável precisa de novidade e o signo fixo ele vai manter. Então, vai chegar uma hora que o mutável vai olhar para o fixo e falar, meu irmão, eu não aguento mais, eu estou no tédio. O fixo vai olhar para o mutável e falar, meu irmão, não aguento mais, toda hora tu quer fazer uma coisa diferente. E aí isso pode entrar em choque. Então, é comum que os cardinais e os mutáveis, inclusive, eles se deem melhor. E os fixos fiquem no meio dessa confusão. Por quê? Se o cardinal é um signo de movimento e o mutável é um signo que procura curiosidade, é muito comum, então, eles acabarem tendo uma conexão maior. Assim como é muito comum os fixos acabarem se relacionando também entre eles. Então, você vai acabar vendo leonino se atraindo por escorpião, escorpião se atraindo por aquário, touro se atraindo por leão, e são signos que fazem quadratura entre si, mas como eles são muito fixos, muito repetitivos, eles são signos de rotina, eles vão acabar se adaptando uns aos outros. Então, quando a gente faz análise de mapa natal, é importante a gente entender que quando a gente analisa os planetas, por exemplo, Virgem é regido por Mercúrio, Gêmeos é regido por Mercúrio, vai ter uma proximidade, vai ter uma atração. Logo, signo dos mesmos elementos, na própria análise de aspecto, vão fazer trígonos. Então, os signos dos mesmos elementos, obviamente que eles vão se dar bem. Então, o touro vai se dar bem com Virgem, que vai se dar bem com Capricórnio, o aquário vai se dar bem com Libra, que vai se dar bem com Gêmeos, o escorpião vai se dar bem com Câncer, que vai se dar bem com Peixes, e assim sucessivamente. Logo, a gente também vai ver isso na questão das modalidades. Então, óbvio que os signos que são fixos vão se dar um pouco melhor com os signos que são fixos. Os signos que são cardinais vão propor desafios para os próprios signos cardinais. E os signos que são mutáveis, eles também terão uma atração. Mas isso não quer dizer que é uma afinidade total. Porque, como a gente vai ver, eles causam quadraturas entre si. Então, signos de mesma qualidade causam quadratura. É só a gente pensar. Imagina, o Áries quer começar uma coisa, o Câncer também quer começar uma coisa. Eles podem querer começar coisas completamente diferentes. Até porque a forma como eles vão começar é diferente. O Áries é do fogo, ele vai começar com ímpeto muito forte. O Câncer é da água, ele já vai começar de uma maneira mais sutil. Obviamente que os dois são cardinais, os dois são signos de movimento.
de abertura de caminhos. Mas a forma como eles fazem isso é diferente porque eles são de elementos diferentes. Então, as quadruplicidades, eles são expressões dos elementos. O touro, é um signo fixo. Ele é da terra. Ele vai se expressar de uma maneira completamente diferente do aquário, que também é um signo fixo. Qual é a diferença? O touro, aonde que está a sua rigidez? Na terra, na praticidade. Então, no momento que o touro descobre um método, uma forma de ganhar dinheiro, ele não vai mudar. Assim como um aquário, quando ele entrar numa ideia, ele encasquetar com uma ideia, ele vai ficar preso àquela ideia. Mas aí vai ter o choque, porque o taurino vai ter a prática e o aquariano vai ter a nova ideia. Pode ser que isso entre em conflito. O aquariano falar, faça dessa maneira, porque a minha ideia é inovadora, a minha ideia é melhor. Aí o taurino vai falar, mas você só vive de teoria, você não tem resultados, você não construiu nada, então sua ideia não serve de nada. E aí o touro, que poderia se renovar com as ideias aquarianas, fica estagnado porque é fixo, e o aquariano, que poderia aprender com a praticidade e os talentos do touro, ele acaba ficando teimoso e também negando a forma como o touro trabalha. Então, observe que as mesmas qualidades podem trazer problemas. A mesma coisa o mutável. Imagina, você pega um peixe mutável e um virginiano mutável. Eles nunca vão decidir nada. E aí, o que eu faço? Não sei. Escolhe você. Ah, não, escolhe você. Ah, eu não quero. Estou com dúvida. Imagina ir no restaurante e escolher um prato de comida. Até definir qual é o prato de comida, ambos vão mudar de ideia várias vezes. Então, é muito comum também, quando a gente olha no mapa natal de uma pessoa, ela procurar na outra aquilo que falta no mapa natal dela. Então, se você tem muita terra, você pode procurar alguém de água. Se você tem muito fogo, você pode procurar alguém de ar. Se você é muito cardinal de movimento, você pode procurar alguém fixo para te colocar mais pés no chão e assim sucessivamente. Então, é muito importante na análise do mapa natal ter essa compreensão das triplicidades e das quadruplicidades, que os elementos é a base primal dos signos, os elementos fogo, ar, terra e água, são os elementos que constituem o universo e que constituem o nosso corpo físico, e que constituem toda a natureza. Obviamente que também os signos são constituídos por esses elementos. Logo, é a base, e as quadruplicidades representam o tipo de atividade desse signo, como cada signo vai agir, como vai reagir a cada situação, quais são as suas qualidades. Então, se é um signo que é teimoso, se é um signo que é corajoso, é aqui nas quadruplicidades que a gente vai identificar. Então, a gente vai analisar, se a pessoa tem uma lua num signo mutável, as emoções dessa pessoa oscilam com uma facilidade muito grande. Olha, eu, por exemplo, tenho a lua em peixes. De manhã eu estava bem, de tarde eu já estava meio estranho. Agora, de noite, estou dando aula aqui com vocês, já melhorou meu humor de novo. Então, o mutável vai mudando de emoção, vai mudando de humor. Isso já é muito importante, por exemplo, dentro de uma análise de mapa natal. Então, uma pessoa que vai se relacionar com alguém que possui uma lua mutável, ou gêmeos, ou peixes, ou virgem, ou sagitário, essa pessoa tem que estar preparada para entender que ela vai mudar de humor constantemente. E que muitas das vezes essa mudança de humor não foi nem causada pelo outro, foi uma mudança de humor natural da natureza dela. Então, é muito importante a gente ter muito respeito e muita atenção na hora de interpretar as quadruplicidades e triplicidades. Elas são um modo de como a gente age. Expressões dos 4 elementos, temperamentos do zodíaco. Então, uma pessoa, de repente, que é muito cardinal, dificilmente ela vai ser tímida, dificilmente ela vai ser introvertida. Por mais que ela seja canceriana, você vai ver que daqui a pouco ela já está falando com todo mundo. Então, câncer, por mais que ele seja tímido e discreto, ele é um signo popular. Ele é regido pela Lua, a Lua fala de massas. Então, tu vai ver muita gente de câncer que fala com todo mundo, conhece todo mundo, assim como o Capricórnio. Por quê? Porque eles estão em constante movimento, o tempo todo. Já os signos fixos não, vão ser aqueles que têm os mesmos amigos, aquela mesma galerinha, vivem as mesmas situações, já são mais tímidos. Por mais que a pessoa seja de Leão,
ela pode ser muito tímida, porque na expressão dela, ela é fixa naquilo que ela sabe fazer. Aquilo que ela já não sabe fazer, ela já não se garante, ela já fica com medo. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. E, como sempre enfatizo, e nesse momento a gente já deve saber, a astrologia que praticamos aqui é uma astrologia geocêntrica e tropical. Por que tropical? Baseada nos trópicos e baseada nas 4 estações do ano. A astrologia que praticamos no Ocidente, ela leva muito em consideração a dinâmica das estações do ano. É óbvio que o clima vai afetar o nosso comportamento, vai afetar países. Todo mundo diz, né, que o brasileiro ele é muito mais calorento e muito mais foguento do que o povo da Europa. Por quê? Porque o clima da Europa é muito mais frio e o clima do Brasil é muito mais caliente. Então, isso vai afetar no comportamento humano. Então, as 4 estações vão afetar, por exemplo, na agricultura. Então, no verão eu vou ter o ápice de energia, na primavera eu vou ter a natureza em sua abundância, em sua fertilidade. Outono a gente já começa a ver a queda, inverno a gente já vai ver a natureza em sua decadência. Essas 4 estações do ano, elas também se comportam analogamente, correspondente ao comportamento humano. Então, você vai ver o nascimento, o auge, o amadurecimento e a decadência. Beleza? Bom, continuando, esse é um gráfico para relembrar a gente, para a gente identificar como que essa questão da energia vai funcionar dentro das 4 estações do ano. Então, nós vamos ter aí o Áries, né? Lembrando que o Áries, lembrando um pouco da mecânica celeste, aonde que começa o Áries? O Áries ele vai começar no ponto vernal. O ponto vernal é onde a elíptica do mapa da linha do Equador bate na elíptica do zodíaco. E aí é o equinócio, ali é o ponto mais alto que começa. Então, começou aqui no equinócio, começou em Áries, vai chegar ao seu apogeu no Touro e vai entrar no signo mutável em Gêmeos. Lembrando que estamos utilizando de referência o hemisfério norte. E aí nós vamos chegar ao verão, Câncer, depois o ápice do verão, Leão, né? Todo Leão é regido pelo Sol, e depois chegamos à sua fraqueza em Virgem. E aí entramos no período, né, do outono e do inverno, que começa em Libra, vai chegar ao seu apogeu em Escorpião, depois a sua decadência em Sagitário. E aí o inverno abre-se em Capricórnio, chega ao seu apogeu em Aquário e mutável Peixes, dando fim a mais um ciclo para começar tudo de novo em Áries. Então, é importante a gente ver que a própria energia da natureza, ela oscila entre positivo e negativo, início, meio e fim, expansão, manutenção, desconstrução. Então, a gente vai pensar também nos próprios signos dessa maneira. Então, o Áries, ele vai ter essa necessidade, esse impulso de estar fazendo alguma coisa, de estar começando alguma coisa e de estar abrindo projetos. Esse é o princípio básico do ariano. Assim como o Touro, ele vai querer ganhar dinheiro e vai querer ver as coisas que ele produziu se materializando. Logo, o Gêmeos, ele vai querer obter conhecimento e vender tudo isso aqui que foi começado. Depois que se adquiriu venda, ganhou dinheiro, você vai, né, se interiorizar de novo dentro da sua família. Sua família vai gerar filhos, sua família precisa se aperfeiçoar. Sua família cresce e vai gerar outra família, Libra, vai criar novos vínculos, novos relacionamentos, vai criar casamento, vai gerar novas percepções de vida, vai buscar um reconhecimento profissional, vai criar amizades, vai criar projetos, vai criar grupo e vai buscar a transcendência e o significado da vida para começar tudo de novo, porque a natureza ela é cíclica e a nossa vida também, beleza? Então, pessoal, esse gráfico aqui a gente vai ter que decorar e a gente vai filosofar e refletir sobre ele agora. Esse gráfico aqui é fundamental que vocês saibam, que vocês decorem, não tem mais como não saber isso aqui. Deu para entender? Aqui agora o bicho pegou. Por quê? É onde eu falei do conhecimento indiciário. Então, a gente vai ter que entender que o Áries
rege a casa 1. Acabou. Essa é a função do Áries. Reger a casa 1. Áries é um signo cardinal. É ele que abre o caminho. Para você começar um projeto, para você começar uma vida, para você ir para o esporte, para você ir para uma batalha, você tem que ter movimento. Sem movimento, nada vai acontecer. E aí o Áries, ele é do elemento fogo. Sem o fogo, sem a coragem, sem a ousadia, sem a ambição, sem o entusiasmo, sem a coragem, nada vai acontecer. E aí ele é regido pelo planeta Marte. Está aqui o símbolo do Áries. Isso aqui muda, Daniel? Não. Isso aqui é regra. A gente chama de regra de sintaxe. A gente chama de regra da ortografia da astrologia. Então, se eu quero escrever a palavra carro, e a palavra carro tem que ser com 2 R's, porque se eu escrever a palavra caro com R só, vai ter outro significado. Então, eu preciso respeitar esta regra. Senão, não vai saber ler o mapa astral. É aqui que a grande maioria comete equívocos. Eu consigo ainda ver gente pagando de astrólogo e falando besteira nas quadruplicidades e nas triplicidades. Imagina nas regências, imagina em outra coisa. Então, não tem como mudar isso, beleza? Depois, a gente vai para o touro. O touro é dono da casa 2. A segunda casa do zodíaco é do touro. Ela é de modalidade fixa. Infelizmente, no planeta que a gente vive, a gente vai ter que ganhar dinheiro até o último dia da nossa vida. Então, é uma atividade fixa, é uma atividade constante, a não ser que você viva de herança. E aí a casa 8, que também é uma casa fixa. Então, você também não quer que a tua herança acabe. Você quer fazer com que a tua herança dure. A casa 8 é dinheiro dos outros. A casa 2 é dinheiro do teu esforço, da tua labuta, do seu trabalho. Então, se eu tenho dinheiro de herança, se eu tenho dinheiro de pensão, se eu tenho dinheiro de juros, de uma certa maneira, isso tem que ser fixo. Eu não posso ficar sem a minha renda. Eu não posso ficar sem ganhar dinheiro, certo? E aí é do elemento terra. Por que do elemento terra? Porque é com o meu dinheiro, é com o meu trabalho, dentro do mundo material, que eu vou poder comprar casa, que eu vou poder comprar minha roupa, que eu vou poder comprar minha comida, que eu vou poder pagar minhas contas, poder sobreviver na Terra. Então, a casa 2, uma casa fixa, do elemento terra, regida por quem? Por Vênus. Vênus é o planeta do amor. Então, geralmente, o correto é a gente trabalhar naquilo que a gente ama. A gente trabalhar naquilo que a gente gosta, porque a gente vai ganhar dinheiro e esse dinheiro vai ser justamente gasto nas coisas que nos dão prazer, nas coisas que nos dão satisfação, naquilo que nos dá alegria, naquilo que nos dá conforto. Você vai comprar uma roupa para você se sentir bonito, para você se sentir bem, para você se sentir confortável. Você vai comprar um perfume para você se sentir cheiroso. Então, a segunda casa, o signo de touro, é regido por Vênus. E é importante a gente entender isso, porque a Vênus não fala só, a casa 2, não fala só sobre dinheiro. A casa 2 fala de valores, a casa 2 fala de talentos. Então, a casa 2 ela é muito importante para que a gente possa também desvendar dentro do nosso mapa astral a melhor maneira que a gente vai trabalhar, a nossa vocação, a nossa carreira, porque tem a ver com aquilo, como eu falei, que a gente gosta. Então, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente vai fazer com mais tesão, a gente vai fazer com mais prazer, provavelmente a gente vai fazer melhor e, consequentemente, a gente vai ganhar mais dinheiro. Mas para que eu me torne bom no meu trabalho, isso tem que ser de uma maneira fixa, constante. Depois, nós vamos para a casa 3, a casa de Gêmeos, que é uma casa que fala de primos, que fala de irmãos, que fala de viagens curtas e que fala da nossa primeira infância, da nossa educação. Por isso, ela é uma casa mutável.
porque nesse momento a gente está aprendendo muita coisa. Então, não é momento da gente ter pensamentos rígidos, ideias fixas, verdades universais nesse momento. Aqui é uma casa de experimentação, uma casa de curiosidade. Então, observe, nossos primos, nossos irmãos, ao longo da nossa caminhada, eles não vão caminhar a vida inteira do nosso lado. A gente vai encontrar nossos primos e nossos irmãos, às vezes na festa de casamento, numa festa de Natal, numa festa de fim de ano, no aniversário de alguém. Então, aqui, o que você vai viver aqui vai mudar. Logo é do elemento ar, uma coisa volúvel, uma coisa inconstante, que pode mudar de forma com facilidade. Logo, é uma casa regida por Mercúrio, o planeta do pensamento, o planeta da comunicação, o planeta da inteligência, o planeta que vai falar em relação à nossa intelectualidade. Então, aqui é uma casa de aprendizado. E o aprendizado, ele precisa ser mutável. Para eu realmente aprender, eu vou mudar de opinião muitas vezes ao longo da minha vida. Inclusive, aquilo que eu achava certo pode passar a ser errado, e aquilo que eu achava feio pode passar a ser bonito, aquilo que eu não acreditava, eu posso passar a acreditar. E aí depois chegamos à casa 4, que é a casa de Câncer, a casa que fala da intimidade, que fala do lar, que fala do nosso mundo interior. E aí, olha que interessante, é uma casa cardinal, é uma casa do elemento água, regida pela Lua. Olha que interessante, pessoal, a Lua é o luminar que mais se movimenta. Como a gente estava falando no grupo hoje, a Lua muda de signo a cada 2 dias e meio. Então, ela é a que mais está em movimento, ela é cardinal. E ela é tão discreta que ela está em movimento constante e a gente nem se dá conta disso. E ela está movimentando o quê? Os ritmos das marés, ela está movimentando os nossos humores. O nosso corpo é feito 80% de água. E aí, para as mulheres, né, principalmente, elas sabem muito bem dessa verdade, os serviços domésticos, eles acabam? Não, eles são constantes. Então, cuidar de uma casa, cuidar de um lar, cuidar de uma família, necessita de movimento constante. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que varrer, eu tenho que fazer manutenção, eu tenho que limpar, eu tenho que fazer comida todo dia, eu tenho que proteger a minha família, eu tenho que manter constante em movimento a manutenção do meu lar. Então, a casa 4 é uma casa cardinal. E aí, muitas das vezes, eu atendo clientes que me procuram por problemas de relacionamento, e a primeira coisa que aconteceu foi isso aqui, ó. A Lua, o lar, do elemento água, estagnou. Se estagnou, não tem mais sentimento, não tem mais emoção, não tem mais carinho, não tem mais intimidade. Então, a relação tende, infelizmente, ao fracasso, certo? E aí, chegamos à casa 5, que é a casa fixa do elemento fogo, regida pelo Sol, porque é a casa do leão. Então, quando eu crio um filho, que é a casa de filhos, olha a energia fixa, é para sempre. Por mais que você não cuide do seu filho, por mais que você abandone seu filho, ele será seu filho até o fim da sua vida. Então, é uma casa fixa. E para eu ter um filho, eu preciso estar entusiasmado, eu preciso ter coragem, eu preciso estar animado, eu preciso estar no fogo da paixão. Sem paixão, sem tesão, eu não vou criar nada, eu não vou realizar nada. E para criar e realizar uma coisa, eu preciso de constância. Olha aí, para eu escrever um livro, eu preciso de continuidade, eu preciso ser objetivo, eu preciso de tempo, eu preciso manter o meu projeto do início ao fim. Se eu for criar uma obra, seja ela arquitetônica, seja ela uma escultura, seja ela um quadro, eu preciso de manter a minha obra. E eu vou querer que a minha obra ela dure. Eu não vou querer que a minha obra se destrua. Eu não vou querer que a minha obra acabe. Eu não vou querer que a minha obra entre em decadência. Eu não vou querer que meu filho morra. Eu não vou querer que o meu tesão se apague. Eu não vou querer que a minha paixão morra. Então, é muito importante entender
que a casa 5, a casa de alegria, de festa, a casa de esportes, a casa de filhos, de criatividade, necessita de uma expressão também constante. Porque se eu apagar o fogo, se eu perder o entusiasmo, eu vou perder o tesão, eu não vou querer mais praticar aquela atividade. E aí eu vou para a casa 6, que é uma casa regida por signo de Virgem, que é mutável da Terra, do planeta Mercúrio. De novo, Mercúrio, o planeta do pensamento. Então, aqui, eu vou começar a pensar nos erros e nos defeitos e nas falhas da minha criação. A minha criação aqui em Leão, ela ainda não está pronta. A minha criação aqui em Leão, ela ainda está num processo de reconhecimento da sua identidade. Tanto que ela precisa agora ser aperfeiçoada, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser adaptada, ela precisa ser atualizada, melhorada, para que eu cada vez mais tenha mais resultado. Então, nós estamos falando da rotina de trabalho. E a rotina de trabalho, ela não pode ser uma coisa fixa, ela tem que ser mutável, para que cada vez mais eu esteja aprendendo, melhorando e atualizando a minha rotina, para que ela não se torne uma coisa chata, repetitiva, monótona, desanimadora. Então, eu preciso, de repente, fazer um serviço de uma maneira, de um modo, e daqui a pouco pode ser que ele já se torne sucateado, não esteja me trazendo bons resultados. Então, eu tenho que atualizar o meu trabalho, me aperfeiçoar, modificá-lo, para que ele possa, de novo, trazer bons resultados na Terra. Como que eu vou fazer isso? De uma maneira pensada, de uma maneira analítica, racional, fazendo reflexões, fazendo estudos, procurando obter conhecimentos novos, para que eu possa estar melhorando e aperfeiçoando não só a minha rotina de trabalho, mas também a minha saúde. A própria saúde, ela necessita de informação, tanto alimentação, o que eu vou me alimentar, quais são os bons nutrientes, essa alimentação é boa ou essa alimentação é ruim, da minha maneira, o cuidado com o corpo, eu vou malhar desse jeito, vou malhar dessa maneira, não, dessa maneira não está funcionando, não está trazendo resultados. Se você fizer um exercício assim, você pode melhorar e ter mais assertividade. Então, é uma casa mutável. As ideias vão mudar, o trabalho vai mudar, a rotina ela é mutável. Por mais que ela seja repetitiva, ela nunca vai ser a mesma coisa. Sempre alguma coisa nova vai acontecer, alguma situação, algum desafio, e aí a gente tem que ter a capacidade de adaptação para estar sempre se aprimorando e melhorando. Depois, olha aí, vamos para a casa 7, a casa de Libra, que é uma casa cardinal do elemento ar, regida pelo planeta Vênus. É muito importante a gente fazer uma reflexão de que, Libra, cardinal, movimento, como assim? Quando a gente vai se relacionar, o relacionamento nos motiva a se movimentar. De repente, você vai ter que sair da tua cidade, ir para uma outra cidade conhecer uma pessoa. Só de você ter que se arrumar todo, tomar um banho, ficar todo cheiroso, botar uma roupa, você já está entrando em movimento. Olha aqui, Vênus, para ficar agradável, para ficar bonito. E você vai procurar alguém, você vai se movimentar através de alguém que te agrada, alguém que você acha belo, alguém que você tem afeto, que tem carinho, que tem os mesmos valores, que tem gostos parecidos. Isso tudo vai ter sido feito através de uma reflexão mental, através do elemento ar. Porque aqui você não vai conhecer só uma pessoa, você vai conhecer várias pessoas. Então você vai ponderar. Eu fico com o João ou eu fico com o Zezinho? Peraí, o João é bonito, mas ele é burro. O Zezinho já é atraente, mas é chato pra caramba. O Huguinho gosta de ficar em casa. Já fulano me oferece aventura. Então você vai procurar aquilo que tenha mais gosto, mais afeto, mais semelhança com você, mais proximidade. Mas isso será feito de uma reflexão através do elemento ar. E são os relacionamentos que vão te motivar a se movimentar. Então, aqui fica de novo a dica. Da mesma maneira que na casa 4, que é uma casa do lar, da intimidade, da família, é uma casa cardinal, que te cobra estar em movimento, a casa de relacionamentos também te cobra estar em movimento. Então, muito relacionamento acaba, muito relacionamento dá problema,
porque as pessoas, infelizmente, elas estagnaram. Elas não conversam mais, elas não saem mais, elas não se movimentam mais, elas não trocam informações, elas não trocam impressões, elas não se divertem. Então, é imprescindível que numa casa de relacionamento a gente esteja sempre mantendo o movimento. E aí, vamos para a casa 8, a casa de Escorpião. Escorpião no passado era regido por Marte e hoje, na astrologia moderna, é regida por Plutão, do elemento água, e ela é fixa. A casa 8 fala de casamento. Então, quando a gente se casa com uma pessoa, não tem nenhuma pessoa que vai se casar com alguém querendo terminar. Eu acho que isso aí é um tiro no próprio pé. Todo mundo vai tentar se casar e vai tentar ficar junto para sempre. Mas para que isso acontecer, olha aí, eu preciso de Marte, eu preciso de tesão, eu preciso de Plutão, eu preciso de profundidade, uma forte conexão a ponto de mexer com muitas das minhas emoções para que eu queira me casar e ficar com uma pessoa por muito tempo. Então, é imprescindível que a gente entenda essa casa 8 de Escorpião, porque um casamento ele vai causar transformações eternas. Você nunca mais será a mesma pessoa depois que você entrou ou saiu de um casamento. Suas emoções nunca mais serão as mesmas, sua forma de ver a vida nunca mais vai ser a mesma, as suas finanças nunca mais serão as mesmas. Você pode progredir financeiramente com o seu parceiro, ou você pode entrar em declínio financeiramente com o seu parceiro, se vocês não souberem administrar a grana. E aí, se você não tiver emoção, se você não tiver tesão, paixão, para que você vai se casar? Para que você vai se misturar com uma pessoa a tal ponto de querer se manter com ela por muito tempo? Então, é importante, é imprescindível que a gente tenha uma reflexão muito grande nessa questão do casamento. Sem paixão, sem emoção, sem tesão, não tem casamento. Depois a gente vai para a casa 9. A casa 9 é a casa de Sagitário. É a casa regida por Júpiter, do elemento fogo mutável. Casa 9 é a casa de viagens para fora do país, viagens para longe. É a casa da universidade. Olha aí, do elemento fogo. Você tem que ter muita coragem, muito entusiasmo, muito tesão para ir viajar. Beleza? Então, e aí eu posso mudar de ideia. Eu posso querer viajar para a Polônia e achar a Polônia um saco e agora eu querer ir para a Bulgária. Ou eu posso ir para o Egito, não gostar do Egito e agora querer ir para Nova York. Assim como a Casa 9 é uma casa de universidade, então eu posso ir estudar arquitetura e depois mudar de ideia, perder o entusiasmo, perder o fogo, perder o tesão e estudar geografia. A Casa 9 também é uma casa de conhecimentos superiores. É uma casa de religiões, filosofias, e por isso também tem que ter o elemento fogo. Eu preciso de entusiasmo para estudar a Bíblia, eu preciso de tesão para estudar o budismo, e as minhas opiniões podem mudar. Então, eu que era cético, posso amanhã me tornar um gnóstico. Eu que era, de repente, esotérico, posso me tornar amanhã um ateu. Então, é muito comum a gente mudar nossas filosofias de vida ao longo do tempo, até a nossa percepção da realidade. Bom, e aí chegamos ao Capricórnio. Capricórnio, ele rege a casa 10, a casa do meio do céu, a casa do reconhecimento profissional. E aí já começamos com a reflexão em cima de Saturno, uma casa regida por Saturno. Então, para eu ter reconhecimento profissional, eu preciso de tempo. Eu preciso de estar em constante movimento. Por isso é uma casa cardinal. Então, para eu subir no topo da montanha, para eu chegar aonde eu quero chegar, os meus objetivos profissionais, para eu ter reconhecimento profissional, eu preciso estar em constante movimento. E esses resultados eles serão vistos no mundo material, no mundo do dinheiro, no mundo do trabalho, no mundo do reconhecimento do status da grana. Então, para eu chegar aonde eu quero chegar, eu vou precisar de tempo, eu vou precisar de esforço, de muito movimento para ter resultado, certo? Depois que eu vou para Aquário, depois do Capricórnio, eu vou para o Aquário. Aquário é um signo regido por Urano e por Saturno. No passado, Saturno, depois na astrologia moderna, agora Urano. Ele também é do elemento ar, ele também é de qualidade fixa e da casa 11. Aquário é um signo dos projetos, das ideias, da revolução. Eu preciso acreditar nessa ideia, o elemento ar.
Eu não posso mudar de ideia para que eu possa, Urano, Saturno, trazer mudanças e transformações dentro da sociedade, mudar paradigmas, mudar o status quo. Mas isso eu preciso primeiro, isso vai acontecer primeiro no âmbito mental, no âmbito das ideias. Então, para eu acreditar, para eu fazer mudanças, eu preciso, por exemplo, acreditar num comunismo. E eu não posso mudar a minha ideologia, eu não posso virar casaca. Então, inclusive, para que eu possa me alinhar a determinados grupos, esses grupos devem ter a mesma ideologia, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. E isso não pode mudar. Eu não posso estar no grupo do Bolsonaro e depois, dentro do grupo do Bolsonaro, passar a apoiar o PT. Não posso. Isso não vai acontecer. Isso não é possível. Eu posso tentar, dentro desse grupo, através das ideias, tentar mudar a cabeça do grupo. Mas é difícil, porque já foi definido. O grupo já ganhou uma característica. Ele já tem uma identidade fixa. Ele já está determinado. Ou é o grupo dos anarquistas, ou é o grupo dos comunistas, ou é o grupo dos direitistas. E aí, essa ideologia do grupo não pode ficar mudando, senão o grupo vai ficar descaracterizado, ele vai perder a sua identidade. Lembrando que Aquário faz oposição a Leão, que é o signo que busca uma identidade. Já no Aquário, você vai construir essa identidade também baseada no grupo. E aí, depois que eu vivenciei tudo isso, eu vou chegar para o último signo, o signo de Peixe, que é o signo mutável, do elemento água, regido por Júpiter e Netuno. Então, Júpiter é a expansão, o crescimento, e Netuno é a espiritualidade, é a magia, é a fé. Então, aqui eu vou ter muitas dúvidas. Ué, o que é real? O que é mentira? O que é ilusório? O que é fé? O que é espiritualidade? Eu vou duvidar de tudo, eu vou questionar tudo. E eu vou ter que confiar aonde? Eu vou ter que confiar nas minhas emoções. Eu vou ter que confiar nos meus sentimentos. Eu vou ter que confiar nas minhas intuições. Então, a fé, o milagre, ela é também uma questão de sentimento. É uma questão de sensação. Eu tive um calafrio. Eu tive um déjà vu. Meus pelos ficaram tudo arrepiados. Tudo isso são circunstâncias do elemento água. E a água, para que ela funcione, eu preciso acreditar no invisível. Eu preciso acreditar que existe um algo mais, um algo transcendental. Mas até eu acreditar, eu vou mudar de ideia várias vezes. Eu vou mudar de sentimentos, eu vou mudar de emoções. Então, uma hora eu posso estar amando muito, daqui a pouco eu posso estar detestando. Então, os signos mutáveis aqui nessa casa 12 é uma casa muito obscura, porque as sensações, as emoções, elas podem mudar de acordo com as circunstâncias. Então, é uma casa completamente mutável. Beleza? Bom, e aí, pessoal, agora a gente vai trabalhar os cardinais, as quadruplicidades, né? Representadas por um signo de cada elemento. Então, nós vamos ter o Áries como o primeiro signo do elemento fogo, cardinal, o Câncer, do elemento água, o Libra, do elemento ar, e o Capricórnio, do elemento terra. Se nós observarmos aqui, eles fazem uma quadratura entre si. Isso é muito importante depois na sinastria, para estudarmos aspectos. Então, por exemplo, o Áries, ele tomou a iniciativa no ímpeto muito agressivo, fogo. Ele vai bater as energias com Câncer, que é tímido, discreto, emocional, sensível? Não. O Câncer, ele quer intimidade, ele quer conexão da alma, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir vivo. Ele vai fazer quadratura com o Libra. O Libra, ele é superficial, ele vai falar com todo mundo, ele quer se conectar com todo mundo, ele quer conhecer um monte de gente. Enquanto o Câncer quer intimidade, quer ficar juntinho, isso vai funcionar? Obviamente que não. Então, essas energias, elas são uma quadratura, uma energia de tensão. Assim como o Libra vai querer se relacionar com todo mundo, vai querer sentir prazer, conforto, vai querer gastar um monte de dinheiro com roupa. O Capricórnio vai falar, isso tudo é uma futilidade, tem que ter seriedade, tem que ter responsabilidade, tem que ter muito trabalho, muita dedicação, o que pode acabar
tendo conflitos muito sérios com o libriano. O capricorniano vai achar o libriano muito fútil e o libriano vai achar o capricorniano muito chato, muito sério. Assim como o Capricórnio não vai se dar bem com o Áries. O Áries é o início, é o ímpeto muito agressivo, muito impaciente, muito rápido, muito acelerado. O Capricórnio já é a meticulosidade, a paciência, a calma. São energias que também não vão bater muito bem, porque o Áries é muito rápido e o Capricorniano é muito mais lento no seu proceder. E aí, se a gente for olhar, e aí já vai ficar para a próxima aula, o assunto que a gente vai falar, que são as polaridades. Então, olha aí, o Câncer é o oposto, é a polaridade de Capricórnio, e Áries é a polaridade de Libra. Então, olha aí, ó, o Áries é o princípio do eu, o Libra é o princípio do outro. O Câncer é o princípio da família, o Capricórnio é o princípio do status profissional. São energias complementares. O eu precisa do outro, o outro precisa do eu. A família precisa de status profissional. Só ter trabalho e não ter família, você não tem raiz para chegar ao seu reconhecimento. Beleza? Então, falamos sobre os signos cardinais. O Áries vai dar o início, o Câncer vai tentar abrir a questão familiar, alguém vai, como a gente já conversou, a família necessita de movimento, o Libra, as relações necessitam de movimento, e para chegar ao sucesso, eu necessito de movimento constante. Agora, a gente vai para os signos fixos. Olha aí que interessante. O touro, né? O leão, o escorpião e o aquário. Eles também fazem quadraturas entre si. Olha aí. O touro, ele é um signo do pasto, ele também é um signo dominante. E aí ele vai querer que as coisas sejam da sua maneira. O leão é um signo também controlador, um signo dominante, ele é o rei da floresta, e o touro é o rei do pasto. Então, olha que complexidade. Os dois são altamente territoriais. O touro vai querer ter controle do seu local e o leão também. Quem é que vai dar a palavra final? Quem é que vai dar as ordens? Então, touro e leão terão muita dificuldade de saber lidar com as suas naturezas. Assim como o leão é um signo altamente extrovertido e o escorpião é um signo altamente introspectivo, introvertido. O leão quer aparecer, o escorpião quer descrição. Vai haver atração? Vai haver atração. Mas a forma da expressão é diferente, porque um é do elemento fogo e o outro é do elemento água. Então, é muito comum leonino e escorpiano se atraírem, mas depois eles começarem a brigar, porque ambos são fixos, ambos são dominantes, ambos são teimosos, ambos são territoriais e não vai mudar de opinião, não vai mudar de ideia. E aí o escorpião também vai fazer quadratura com o aquário. O escorpião, ele é intenso nos seus sentimentos, nas suas emoções. O aquário já é um signo mais frio. Então, isso, obviamente, que vai ter uma problemática. O escorpião vai cobrar do aquário sentimento e o aquário vai falar, pô, esse escorpião é muito chato, é muito drama, é muita sensação, eu quero pensar mais. Então, elementos diferentes que não se completam muito e que podem dar um grande choque de realidade. E aí o aquário também vai fazer quadratura com o touro, como eu expliquei anteriormente, o aquário é um signo de novas ideias e o touro é um signo de praticidade. Então, vai entrar aquele conflito. Novas ideias trazem resultado? E aí o aquário vai falar, mas as minhas novas ideias podem melhorar os seus resultados. E aí? Quem vai abrir a mão? Quem vai dar o braço a torcer? Quem vai permitir? O aquário vai deixar o touro mostrar como ele faz? O touro vai permitir o aquário trazer novas ideias? Então, é uma relação conturbada. Logo, já para que a gente possa visualizar, já preparando para a próxima aula, o aquário vai fazer oposição ao leão, o leão oposição ao aquário, e o touro vai fazer oposição ao escorpião. Então, o touro, ele é o crescimento, ele é a vida, o escorpião é a morte, é a renovação.
O leão é a identidade, é o rei, é a tirania. O aquário é a rebeldia, é a desconstrução, é a revolução, é a anarquia. O leão é o império, o aquário é a rebelião. O escorpião é a morte, o touro é a vida. Então, por analogia, a gente pode ver que as oposições, né, elas se completam, mas elas são oposições que a gente vai ter que depois também ter uma noção na hora de interpretar o mapa. Beleza? Agora vamos para a quadruplicidade dos signos mutáveis. Então, a gente vai chegar agora em Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então, o Gêmeos, ele é muito curioso, muito mutável, ele é o que é do elemento ar, então ele é o que mais vai ficar pulando de atividade. Ah, eu quero ler isso, eu quero fazer aquilo, eu enjoei, não quero mais. E aí ele vai fazer quadratura com Virgem. Por quê? Porque o Virgem é mais prático, o Virgem é da Terra. Então o Virgem vai falar, ah, Gêmeos, na boa, tu pensa muito e faz pouco. O Gêmeos vai falar, ah, Virgem, tu é chato pra caramba. Tu pensa muito e não se diverte como eu. E aí o Virgem, ele também vai fazer quadratura com o Sagitário. O Sagitário, ele é o aventureiro, o entusiasmado, o filosófico, o da religião, o das grandes aventuras, o das grandes viagens. A mesma coisa, o Virgem vai falar, ué, Sagitário, beleza, tu viaja, tu faz e acontece, mas aí, tu tem resultado? Tu ganha teu dinheiro? Ou tu é um vagabundo que está por aí, sem fazer nada? E aí isso vai trazer problemas. Assim como o Sagitário vai falar, Virgem, você não se diverte, você não tem aventura, você não tem história para contar como eu tenho. Você não conquistou nem metade das pessoas que eu conquistei. Você não tem alegria na sua vida. Assim como o Sagitário vai fazer quadratura com Peixes. O Peixes é o signo mais sensível do zodíaco, o mais confuso, o mais indeciso, o mais sonhador. E aí o Sagitário, um cavalo, vai falar, porra, Peixe, é muita sensibilidade, é muito sensível, é muito dengoso. Então eu não tenho paciência, eu sou muito sincero, eu sou muito arrogante para tamanha delicadeza e tamanha sensibilidade. A mesma coisa vai acontecer entre os Gêmeos e o Peixe. O Gêmeos vai olhar para o Peixe e falar, cara, é um drama psicológico muito grande que eu não estou afim de passar. E o Peixe vai olhar para o Gêmeos e falar, nossa, que pessoa fria, que pessoa superficial, que não consegue entender e se conectar aos meus sentimentos mais profundos. Então, observem, todos aqui são mutáveis, mas cada um do seu elemento. Então, a diferença de elemento faz entrar em quadratura, faz entrar em tensão. Importantíssimo a gente ter essa compreensão para fazermos na hora da interpretação do mapa natal. Então, só para a gente finalizar e entender um pouco mais sobre essa questão da quadruplicidade, então, olhando aqui no gráfico, a gente vai ver o quê? Olha aí, acompanhando a linha verde, né, começando pelos fixos, o touro, olha aí, faz quadratura com o leão, fazendo quadratura com o escorpião, com o aquário. O Áries, o câncer, Libra e Capricórnio. E os mutáveis peixes, Gêmeos, Virgem e Sagitário. Pessoal, isso aí aqui tem que estar decorado, tem que estar na cabeça, senão vai ficar confuso e vai se perder no meio de campo. E aí a gente chega na parte da análise do mapa. Vou abrir o microfone para todo mundo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na última aula, só que ao invés de a gente calcular os elementos, agora iremos calcular se a pessoa é fixa, cardinal ou mutável. Então, estou aqui abrindo o microfone de todo mundo de novo. Quero a participação de todo mundo para que a aula não fique chata, não fique com sono. Temos pouca gente hoje, então vamos lá, pessoal. Estou abrindo aqui. Pronto. Abriu o microfone de todo mundo. Elenaura está com o microfone desligado. O Marcos também. Vamos abrindo o microfone, pessoal. Vamos participar dessa aula, porque já estamos no fim. Se eu ficar aqui falando sozinho, vai ficar chato. Partiu analisar o mapa do Romário.
Romário, é fixo, mutável ou cardinal? Esta é a pergunta. Quem fala? Não sei. E agora? Vamos lá, pessoal. Sol, tá onde? Aquário. Agora? Aquário, né? Sim. Claro. Então, quantos pontos vale o aquário, o sol? 3, né? Ah, no mesmo esquema dos Mesmo pontos. esquema, mesmo esquema. Não vai mudar nada. Agora só vai dizer se é fixo, mutável ou cardinal. Beleza? Beleza. Então vamos lá, todo mundo junto. O sol dele está em aquário, né? Sim. Isso. 3 pontos. 3. O mercúrio dele, Mercúrio e Vênus, né? Mais 4 pontos. então já tem 7 aí, né? Isso. Alguém está anotando? Alguém pode anotar, por favor? Então, Está anotando? Deixa eu pegar um caderno aqui para anotar também. Então, o Romário já tem 7 pontos do elemento fixo, né? Sim. O Sol, a gente já viu o Mercúrio dele, a Vênus dele e o Marte dele. Marte em Peixes mais 2. Marte em peixe? Oh, não, é Aquário ainda, né? Isso, Marte em aquário. Beleza. Ele tem mais alguma coisa fixa aí? Saturno. Saturno? Não? Tá em Peixes. Vamos lá, pessoal. O Saturno dele está onde? Saturno. Oi? Tá em peixe? Saturno dele está em peixe. Tá em Peixe. peixes? Peixes. Isso. Peixe é um signo o quê? Mutável. Mutável. Então, vamos botar um ponto aqui para mutar. O Netuno dele está onde? Sagitário ou Escorpião? Escorpião. Netuno do Romário está em Escorpião. Fixo, mutável ou cardinal? Fixo. Fixo. Então temos mais um ponto para o fixo. Fixo. O acidente dele está onde? Ascendente do Romário está onde, pessoal? Eu não tô conseguindo ver direito. É em Escorpião? Escorpião. Certo. O que ele é? Fixo também. Mais 3. Mais 3 pontos. E a lua do Romário? Touro. Fixo também. Mais 3 pontos. Vamos lá, vamos continuar analisando o Romário. O Júpiter dele está onde? Tá em Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos é mutável, cardinal? Oi? Mutável. Mutável. E Urano e Plutão? Então, em Virgem. Leão. Virgem? Virgem. Virgem. Urano e Plutão em Virgem. Virgem é o quê? Mutável, cardinal? Oi? Mutável, mais 2 pontos, né? Mais 2 pontos. Ele tem cardinal no mapa, Romário? Rapaz, nada, né? Nada. O que o Romário é? Jogador de futebol. Ele joga sozinho? Não. 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 O que o Romário é hoje? Acho que político, né? Político. Ele é político sozinho? Não, também. Então ele não tem atitude para liderança na vida dele, não, né? Uhum. E o bicho deve ser teimoso, né? Sim. Será que o Romário muda de opinião, muda de ideia, muda de filosofia de vida, de estilo? Complicado, né? Bom, alguém não visualizou isso? Alguém ficou com dúvida? Alguém não identificou as características principais do Romário? Alô, pessoal. Tranquilo. Podemos ir para o próximo mapa? Alguém com dúvida? Marcos?
Lorena. Olha aí. A Lorena já se foi. Priscila. Oi, tô aqui, tranquilo. Elenaura. Fala aí, meu povo. Tá de boa. De boa? Então vamos lá. Uhum. Agora a gente vai olhar o mapa do Fernando Pessoa. Vamos lá, galera. Fernando Pessoa, o ascendente dele está onde? Escorpião. Fixo, mutável ou cardinal? Fixo. Fixo, né? Sim. Temos 3 pontos. O Júpiter dele está onde? Também escorpião, mais 2. Mais 2 pontos. Tem mais alguma coisa para ver aqui embaixo? Não. Sim. Subiu. O Sol dele está onde? São gêmeos mutável. Mais 3. Vênus. Também. Vênus, Plutão e Netuno. Boa. Quantos pontos tem aí? 3, 5, 6, 7. 7. Mercúrio dele está onde? Câncer. Cardinal. Câncer é cardinal, mais 2 pontos. Saturno e a Lua dele? Leão. Leão. Fixo ou cardinal? Fixo. Fixo. Interessante. O Marte dele está onde? Libra. Libra. Cardinal ou mutável? Cardinal. E Urano também. E Urano também. Então ele tem 5 de cardinal, 3, 5, 6, 7 de mutável, 3, 5, 9 de fixo. Quem diria que Fernando Pessoa era fixo, hein? Pois é. Mas a vida inteira ele foi poeta, né? Sim. Fez alguma coisa diferente na vida? Não. Mutável, vivia viajando, escrevia uma coisa aqui, outra acolá. Concorda comigo? Sim. Então a gente está fazendo só uma análise, olha aí, e ele era geminiano, poeta, escrita, comunicação, certo? Certo. Estamos fazendo uma rápida interpretação, só vendo elemento e só vendo modalidade. Alguém ficou com dúvida? Alguém não visualizou isso? Tranquilo. De boa? Sim. Bom, continuando. Lady Gaga. São os mesmos que a gente fez na outra aula. Não muda nada. A gente saber identificar mesmo e começar a reconhecer no mapa. Bom, tá onde da Lady Gaga? Em Virgem, mutável, junto com Mercúrio. Junto com Mercúrio. Então, a Lady Gaga já tem aí... 3, 5. Eita, 3, 5. Sim. O Marte é a Vênus dela. Leão fixo. Então, Marte, você vai ter 2, Vênus 2, Plutão e Saturno. Vamos ver se vocês estão identificando a mandala. Plutão está onde? Plutão em Libra. Em Libra, cardinal mutável. Então, tá Cardinal. mutável. Mutável. Mutável? É. Tá em Libra, né? Exato. Não, Libra é mutável, pessoal. Não é não. Libra é cardinal. Meu Deus. O pessoal fica com dúvida, porque o Libra é indeciso, ele é mutável. Não, Libra é cardinal. Beleza? Saturno dele está onde? Saturno da Lady Gaga? Escorpião fixo. Fixo. Mais 1 ponto. Certo? Bom, continuando. Você vai... Como é que eu vou dizer? Júpiter e Urano, está onde? Sagitário. Sagitário. Quanto? Sagitário o quê? Sagitário é o quê? Mutável? Mutável. Mutável. Então a gente tem 2 mais 1.
A lua da Gaga, tá onde? É lá, que a gente tá vendo? Não, M.N. House. A lua da M.N. House tá onde? Capricórnio, cardinal. Cardinal, Capricórnio. E o Netuno dela? Sagitário, mutável. Sagitário, mutável. A lua. Não, Netuno, mais um ponto. Tem mais alguma posição? E o ascendente? Ascendente em Gêmeos. Boa, mutável, fixo ou cardinal? Mutável. Mutável. Então a M é 5, 7, 8, 9, 12 mutável, 4 e 4 cardinal. Ela é mais mutável, olha. O que o signo muito mutável pode causar na gente? Confusão mental, pessoal. Inquietação. Compreende? A M.N. House tinha uma mente agitada, não tinha? Sim. Bom, continuando. Bom, deixa eu passar aqui o slide. O Osho, vamos lá. Vamos analisar o tio Osho. Qual é a onde está o sol dele? Vamos lá, galera. Sagitário, mutável. Oi? Sagitário, mutável. Sagitário. Sagitário. Mutável, né? 6 pontos mutável. O Marte dele está onde? Oi? Sei lá. Vamos lá. O Marte do Osho está onde? Capricórnio. Eu sou o mês já 10 aí desse bonde de Capricórnio. Capricórnio, né? Então, Capricórnio é o quê? Cardinal, mutável, Cardinal. cardinal. O Mercúrio dele também em Capricórnio, né? Sim, Mercúrio, Vênus, Saturno, Vênus Lua. também em Capricórnio, a Lua também em Capricórnio e o Saturno também em Capricórnio, certo? Certo. Bastante coisa em Capricórnio, tio Osho. Netuno dele está onde? Tá em Virgem. Virgem, mutável. Um ponto. Júpiter. Leão, fixo. E Plutão. Câncer, cardinal. E o ascendente? Gêmeos, mutável. E o Urano do Osho? Áries, cardinal. Cardinal. Então, qual é a característica maior do Osho? Rápido. Cardinal, né? Uhum. O Osho não é uma liderança? Sim. Abriu um novo caminho, criou até um rancho. Concorda? Sim. Então, esse é a principal característica do Osho. Alguma dúvida? Tranquilo. Alguém está com dúvida, pessoal? Bom, vamos para o mapa do Arnold Schwarzenegger. Já estamos terminando. Vamos lá. Reconhecer aqui. Oh, meu Deus, cadê aqui? Fui. O Arnold. Como é que é a situação do nosso querido Arnold Schwarzenegger? O sol dele está onde? Leão. Leão fixo. Certo? 3 pontos. Saturno. Saturno e Plutão em Leão. Saturno e Plutão em Leão. Mais 2. Mais 2. Certo. A Vênus dele está onde? Tá em Câncer. Em Câncer. Que é? Cardinal. 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 E o Mercúrio dele? Também. E o ascendente? Também. A Lua? Capricórnio. E é? Cardinal também. Ótimo. O Júpiter?
Júpiter em Escorpião, fixo. Fixo. Netuno, Netuno em Libra, cardinal. cardinal. Rapaz, e aí? Vamos lá olhar para cima. E Urano E Marte em Gêmeos. e Gêmeos, que é mutável. O que o nosso amigo Arnold Schwarzenegger é? Ator. Hã? Ator, né? Ator, mas qual é a característica principal dentro do mapa dele? Ele é cardinal ou fixo? Cardinal. Cardinal, movimento, né? Sim. O Arnold Schwarzenegger, ele era fortão, né? Ele Sim. era fisiculturista, né? Não precisa estar o tempo todo malhando, o tempo todo em movimento. Sim. E hoje em dia ele é político. Ele parou de se movimentar? Não. Não. Você vê que ele é leonino, uma figura, né, artística. Celebrar a cidade, certo? É. Alguém não visualizou? Alguém tem dúvida disso? Tranquilo, pessoal? Foi? Bom, vamos, que horas tem? São 8h10, 10h30 ainda. O pessoal está cansado. Vamos terminando com o Raul Seixas, vocês estão falando um pouco. E a gente vai analisar por último agora o do velho Raul. Vamos lá, meu povo, para a gente saber decorar isso aí na nossa cabeça e fazer esse exercício em casa depois do nosso próprio mapa natal. Aonde está o sol do Raul Seixas? Em Câncer. Câncer, né? Então, nós temos câncer é o quê? Cardinal, mutável. Cardinal, Sol, Saturno e Mercúrio. Então, ele tem Sol, Saturno e Mercúrio, né? Sim. Qual o ascendente dele? Leão, fixo. E o Plutão? Também, né? Isso. A lua dele está onde? Aquário, fixo também. Fixo também. O Júpiter dele está onde? Em Virgem, mutável. Mutável. E o Netuno? Em Libra, cardinal. Cardinal. Urano? Em Gêmeos, mutável. Mutável. Gêmeos, mutável. E Marte e Vênus? Em Touro, fixo. Fixo. Olha que interessante o nosso amigo Raul Seixas. Ele é 4, 6, 7. 3, 4, 7, 9, 11. Ele é um signo fixo também, característica fixa. Sim. Então, Raul Seixas, há muito tempo, é um artista, sempre foi artista. Ele fez alguma outra atividade? Não que eu saiba. E se a gente olhar e observar os signos fixos, a arte dele, se o cara é músico, se o cara é escritor, perdura, tá? Sim. Então, é uma coisa que se mantém por muito tempo. Deu para entender, pessoal? Para estar estudando astrologia. Valeu, pessoal? Então, até a próxima. Boa noite! Sigo na fé, sigo na prece. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste.